E o pessoal do segundo ano, tranquilo? Beleza? Eu tô aqui hoje para passar umas orientações para vocês, tirar algumas dúvidas, né, que o pessoal tem me perguntado e passar algumas atividades aí para vocês, tá? Eu fiz aqui uns slides, vou tentar disponibilizar eles para vocês depois. Para vocês evitarem ter que ficar pausando o vídeo, tentar enxergar uma coisa que às vezes fica pequena, né, fica ruim de ver. E olha só, então é isso aqui, ó. Vocês podem entrar em contato comigo aí qualquer hora do dia, da noite, não tem problema, não me incomoda, tá certo? Estou deixando claro mesmo. Nesse Instagram aqui, ó, cleitosmagnum, né? Para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, tá certo? Então vamos lá sem perder tempo, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Então aqui, ó, sobre modal verbs, né, que o pessoal tem perguntado aí. O que são modal verbs? São verbos irregulares que são diferenciados dos outros, né? Eles têm características próprias. Por exemplo, eles não possuem forma infinitiva, que é quando a gente coloca... Forma infinitiva é o verbo na forma básica dele, né? Sem estar sendo conjugado. Por exemplo, em português seria os verbos que terminam com are, ir, or, certo? E em inglês ele vem com uma preposição to antes dele. Então os modal verbs não possuem essa preposição to antes deles. Na verdade, eles nem podem ser usados, né? Nem antes e nem depois de modal verbs. Eles não sofrem também modificações quando eles estão na terceira pessoa do singular, que é, por exemplo, quando eu vou conjugar um verbo: I work, you work, she works. Existe esse S aí na frente, ou então she studies, né? Então a gente sempre coloca essas modificações aí na terceira pessoa do singular, que é he, she e it. O modal verb vai ficar I can, you can, he can, she can. Então não existe cans, né, nesse caso. Então ele não sofre nenhum deles sofre essa alteração na terceira pessoa. Eles não podem também ser usados junto com verbos auxiliares. Pelo contrário, eles próprios vão ser os verbos auxiliares, entendeu? Então você não pode colocar nem do, nem did, nem will, nenhum outro tipo de verbo auxiliar junto deles. Pelo contrário, eles vão ser os verbos auxiliares. Você vai fazer a forma negativa com eles. Você escreve not depois deles para fazer a forma negativa. A forma interrogativa você inverte ele com o sujeito. Enfim, você faz o papel de verbo auxiliar com ele mesmo, tá certo? Eles não possuem forma no gerúndio também, né? Que é aquela forma contínua, né? Por exemplo, work, working. Trabalhar, trabalhando, né? Então não tem como você colocar, por exemplo, poder, que é o verbo can, por exemplo. Não tem podendo em inglês. Você pode ou não pode, não tem canning, isso não existe, tá certo? Não se usa preposição nem antes nem depois, com exceção do ought to, né? Que é um verbo que é já arcaico, né? Que quase não se usa mais, você vai ver em literatura antiga, ought to, né? Que vem com a preposição to, mas ele já faz parte do próprio modal verb, beleza? Continuando aí, aqui alguns exemplos. Ó. Nós temos o can, que indica poder, capacidade de fazer algo, habilidade, ou para fazer um pedido para alguém. Né? Nós temos aqui uns exemplos. Ó. I can use the cell phone to watch the video. Eu posso usar os telefones celular para assistir o vídeo. Isso é algo que eu posso fazer. Né? He can run a complete marathon. He can run, esse can aqui... He can run a complete marathon. Já está dizendo o seguinte, que ele consegue correr uma maratona completa, né? Ou seja, indica a capacidade de alguém fazer algo. E she can play the piano. Ou seja, aqui refere-se à habilidade. Ela pode tocar o piano, mas esse pode aqui a gente interpreta muitas vezes como ela sabe, ela tem a habilidade de tocar piano, entendeu? Agora aqui nesse caso aqui, ó, o could é o passado de can, a forma formal para um pedido, por exemplo. Em vez de você falar assim, você pode me ajudar com isso? Você fala, você poderia me ajudar com isso? Você fica um pouco mais educado, mais formal, tá certo? Esse é o uso do could. Olha só, could you do me a favor? Né? She could have studied more. Ou então, em falar de uma possibilidade remota de alguma coisa. Ela poderia ter estudado mais, né? Ela poderia. E se poderia a gente usa como could, beleza? O may, ele é assim como o can, mas ele indica uma possibilidade, né? E quando você vai fazer um pedido, por exemplo, ele fica um pouco mais formal que o can também. Por exemplo, a possibilidade: this medicine may help them. Ou seja, esse remédio pode ajudá-los, né? É uma possibilidade, tá certo? He may be the best player if he practice more. Ele pode ser o melhor jogador se ele treinar mais, ou seja, ele pode ser, não quer dizer que ele vá ser. A outra aqui, ó, may I go home?
eu posso ir para casa, né? Seria um pedido formal. Por exemplo, você não está se sentindo bem, né? Eu posso ir para casa, enfim. E might é o passado de may, né? E ele indica também uma possibilidade, mas menos provável, né? E, por exemplo, aqui, ó, I might go to the party on Saturday. Ou seja, eu poderia ir à festa ao sábado, mas eu não sei se eu vou, né? Seria algo desse tipo. E aí nós temos aí o should, que indica, que significa deveria, que é usado para um conselho, uma sugestão, para algo. Por exemplo, aqui, ó, you should study more. Você deveria estudar mais. You shouldn't go home too late. Você não deveria ir para casa tão tarde. Ou seja, tanto na forma afirmativa quanto negativa, ele consiste em um conselho ainda, né? E o must é um dever, né? É uma obrigação. E aí o que acontece? Quando você tem ele na forma negativa, ele se torna uma proibição. Por exemplo, aqui, ó, she must take this medication. Ou seja, ela deve tomar essa medicação, esse remédio. Ou na forma negativa, she mustn't smoke here. Ou she must not smoke here. Ela não pode, ela é proibida de fumar aqui. Não se pode fumar naquele lugar. Tá certo? E onde a gente tem must, a gente também pode usar o que? O have to, que tem a mesma função que o must. Por exemplo, she must take this medication. Eu poderia dizer she has to take this medication, certo? Eu poderia dizer assim, beleza? Isso que vai ter a mesma função de dar obrigatoriedade a algo, beleza, gente? E aqui, ó, passei algumas atividades aqui. No livro, né? Vocês vão estar olhando direitinho depois com o slide. No livro, página 21 a 23, vocês vão fazer todos os exercícios para mim, exceto os de listening, né? Que eu acho que vocês não têm o áudio. A review da página revisão, né? Da página 34 e 35. E vocês vão pesquisar sobre aquele tema que a gente estava vendo, né? To buy or not to buy aqui, sobre advertisement, né? Que seriam propagandas. A gente fez algumas atividades aqui. Vocês vão pesquisar para mim os tipos de advertising, né, os tipos de propaganda, e falar sobre cada uma delas, como ela funciona, como é que o impacto que ela causa, onde que elas são encontradas, esse tipo. Pega algumas assim as mais importantes e faz uma lista para mim e fala delas, tá certo? Vou estar olhando depois. Então é isso aí, pessoal, valeu demais, hein?